Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu quero fazer um vídeo react hoje, mas não tem a ver comigo, não foi a pessoa que está me respondendo. O vídeo é sobre um debate entre um rapaz que eu já debati com ele, o João Vitor, e o Juan de Oliveira, um amigo meu. E o tema é sobre o papado, baseado em Mateus capítulo 16, versículo 18. Deixa eu te contextualizar o que está acontecendo. Este rapaz católico, ele foi tentar refutar o professor Mateus Rangel, que é um especialista, que é um professor em grego, a respeito do que está falando Mateus 16 dentro do grego. Olha aí a audácia, né? E aí o Juan de Oliveira foi mostrar as inconsistências dos argumentos deste rapaz. E ele fez uma réplica ao vídeo do Juan, né? E eu peguei alguns erros que eu acho que são erros que ele cometeu e eu quero analisar isso para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre essa questão de Mateus 16, 18. E o que diz Mateus 16, 18? É simples. Quando Jesus falou, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus está falando sobre quem? Sobre Pedro. Quem era a pedra que a igreja seria edificada? Era Pedro ou era o próprio Cristo? Ou era a confissão de Pedro? Nós temos essas três possibilidades. Então é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Eu vou colocar o vídeo dele, fiz alguns recortes, e nós vamos comentando depois a partir de estudos que eu fiz sobre este tema, tá ok? Fique comigo. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e divulgue o nosso trabalho para que os possam ser abençoados também. Depois da vinheta, nós voltaremos, já iremos comentar este vídeo dele. Bom, vamos analisar o vídeo dele e depois nós vamos fazer os nossos comentários. Nós católicos entendemos que essa pedra é o próprio Pedro, né? Tanto é que no vídeo que eu fiz para o Mateus Rangel, eu mostro que Cristo mudou o nome de Simão Barjonas para Pedro exatamente nesse versículo, exatamente nesse versículo, exatamente nesse versículo, exatamente nesse versículo. Então, além de ter essa análise dos termos em grego, existe uma relação óbvia das coisas, né? Antes de tudo, existe o fato que foi ocorrido ali. Então, você percebe aí que talvez o principal argumento dele é que por que a pedra deve ser Pedro? Porque Jesus mudou o nome de Pedro ali. Ele diz claramente isso aí. Ali, ele mudou ali naquele versículo o nome de Pedro, né? Esse é o principal argumento dele para tentar provar que a pedra ali, no caso, seria o quê? Seria o próprio Pedro e não Cristo, ou a confissão de Cristo. Qual que é o fato que foi ocorrido? Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, né? E logo depois fez, vamos dizer assim, esse trocadilho, né? Que é o que o próprio... Tá? Então, olha, vamos deixar bem claro aqui, né? Se isso é tão importante para ele como argumento, né, de que pelo fato de Jesus ter mudado o nome de Pedro, isso tornaria a pedra de Mateus 16 o próprio Pedro, nós vamos provar aqui pela palavra de Deus, né, que ele está errado. Eu fiz um estudo aqui e gostaria de seguir esse estudo bíblico. Então, o principal argumento dos católicos é Mateus 16, 18 para provar o papado. Veja bem, aqui o que está em voga não é simplesmente uma disputa exegética, não é isso. É mais do que isso, é uma disputa teológica. Tá? Por quê? Porque os católicos, a partir deste texto, este texto não é a finalidade em si. Ele não é o final da disputa. Ele é apenas o princípio para os católicos para alargar para o papado. Então eles tentam provar o papado, e quando eu falo papado, estou falando toda aquela gama de doutrinas que vem junto, é todo um pacote, né? Infalibilidade papal, jurisdição universal, chefe supremo da igreja, vigário de Cristo, e por aí vai. Todos essas funções que os católicos colocaram sobre o Papa, ou a própria Igreja Católica Romana colocou sobre o Papa, depende, muitas vezes, da partida de Mateus 16, 18. Então, por isso que eu falo que não se trata apenas de uma questão exegética. Uma questão exegética seria, por exemplo, entre nós, entre eu e, por exemplo, o Iago Martins, que foi citado aí pelo João, para tentar contrapor o argumento do Juan de Oliveira.
né? Isso seria, né? Por quê? Porque o Iago Martins defende uma posição a respeito daquela pedra de Mateus 16, e nós, por um outro lado, defendemos que aquela pedra é possivelmente Cristo, tá? Então, aí sim haveria uma disputa teológica. Agora, quando nós dialogamos com os católicos, já não é mais apenas uma disputa exegética. O negócio já transborda para outras questões, outros temas, se alarga para outros assuntos, como a infalibilidade papal, o domínio do Papa sobre todas as igrejas e por aí vai, né? Vocês conhecem já um pouco sobre o que pensam os católicos a respeito do seu Papa. Mas, enfim, aqui é o pontapé, tá? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas será que Jesus mudou o nome de Pedro aqui nesse versículo? Bom, o João falou repetidamente que sim. Pelo menos em 2 ou 3 ocasiões no seu vídeo ele fala que neste versículo Jesus mudou o nome de Pedro. Portanto, a tese católica deve ser verdadeira. Mas será que isso é real? Não. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não está falando aqui que está mudando o nome de Pedro. Mesmo porque essa não é a primeira vez que Cristo menciona Pedro. Quando Cristo fala sobre essa esse epíteto que ele está dando a Pedro, isso se dá no começo do ministério, quando Jesus vai chamar os discípulos. Olha o que está escrito em João capítulo 1, versículo 42. E ele, André, né, o irmão de Pedro, achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, aqui, bem antes, anos antes de Jesus ter falado para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, bem no começo do ministério de Cristo, ele já chamava Pedro de Pedro. Não foi ali. Então o Juan, ele erra, né? Como disse Jesus, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, todo o peso que ele coloca ali de prova de que a pedra é Pedro se desfalece, desaba a partir desse versículo de João, capítulo 1, versículo 42. Por quê? Porque não foi lá que Jesus alegadamente mudou o nome de Pedro, mas sim bem antes, em João, capítulo 1, versículo 42, no começo do ministério de Cristo. Então ali não tem nada a ver, Jesus não está mudando o nome de Pedro ali, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, se o João, o católico João, ele está tentando provar que Pedro é a pedra, pelo fato de Jesus ter mudado o nome de Pedro ali, ele está redondamente enganado. Por quê? Porque Jesus já havia mudado o nome de Pedro bem antes. Então, o argumento dele cai por terra. Agora, será realmente que Jesus mudou o nome de Pedro? Eu acredito que não, e eu tenho boas razões para acreditar que não. Vamos lá. Olha que interessante, vamos fazer um paralelo aqui. Teve alguns personagens na Bíblia em que Deus mudou o nome deles, tá? Um deles, talvez o mais emblemático e o primeiro de todos, seja Abraão. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituí. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Então aqui Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara, e Deus deixa bem claro por que mudou esse nome. Depois Abraão não é mais chamado de Abrão, e sim de Abraão. Isso aconteceu com Pedro? Não. Jesus falou para Pedro: olha, Simão,
Simão já não será mais o teu nome, e sim Pedro, porque por Papa tenho te constituído, por primar sobre os apóstolos tenho te colocado. Não, Jesus não falou isso. Então, o que nós podemos aprender aqui? Primeiro, que não houve uma mudança, houve sim um acréscimo. Jesus não mudou o nome de Simão para Pedro. Jesus acrescentou o nome de Pedro. São coisas completamente diferentes. Observe como diz Marcos no capítulo 3, versículo 16. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e ainda em Atos capítulo 11, versículo 13, olha. Envia Jope e manda chamar a Simão, por sobrenome Pedro. A Vulgata Latina de Jerônimo, ela coloca o termo cognominatur Petrus, Simone qui cognominatur Petrus, ou seja, cognominado Pedro. O que é um cognome? Cognome é um apelido. É um apelido. Então, o próprio Jerônimo, na Vulgata, está falando que Jesus deu um apelido a Pedro. Mas a gente vai ver que tem especialistas que acham que é algo mais profundo ainda sobre essa questão, tá? Então, vejamos. Pedro, ele não foi dado o nome ou mudado o nome dele em Mateus 16, como que é o católico aí que está discutindo com o Juan. O nome de Pedro foi dado, ou melhor, acrescentado, que não foi mudado, foi acrescentado como um sobrenome, como um apelido, bem antes no ministério de Cristo, né? Então, por aqui a gente já deixa bem claro isso, que o principal argumento do João ali para tentar provar que Pedro é a pedra, baseado numa suposta mudança de nome, cai por terra, porque não houve mudança de nome ali naquele versículo. Além de não ter sido naquele versículo, o nome não foi mudado, ele foi acrescentado um sobrenome ou um apelido de Pedro. Tanto é assim que depois Jesus ele continua chamando Pedro de Simão. Jesus não muda. Na verdade, há apenas 2 ocasiões que Jesus chamou Pedro de Pedro diretamente. Somente em 2 ocasiões. Nessa de Mateus 16 e depois um pouquinho mais à frente, né? Olha em Mateus 17, 25. Jesus se reportando a Pedro. Ele não se reporta a ele como Pedro, e sim como Simão. Simão, que te parece? Marcos 14, 37. Simão, tu dormes? Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. João 21, 15. Simão, filho de João, amas-me? Então, mesmo Jesus, ele continuava chamando Pedro de Simão. Ele não mudou, então não houve uma mudança de nome. Houve o quê? Um acréscimo de um apelido a Pedro. Agora, e os apóstolos, será que eles continuaram a chamar Simão de Pedro, ou eles continuaram a chamar Simão de Simão? E às vezes eles chamavam também de Pedro. Claro que continuaram a chamar de Simão. Olha em João capítulo 21, versículo 2, 3, 7, 11 e 15. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, disse-lhe, Simão Pedro. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, entrou Simão Pedro no barco. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Então os apóstolos continuavam, principalmente João, aqui ele coloca os 2 nomes, o nome de verdade, né? O nome, vamos dizer assim, de batismo, e o apelido que foi acrescentado a ele, ou um sobrenome, né? Vamos entender que foi um sobrenome. Atos 15, 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. 1 Pedro, o próprio Pedro, ele se reporta, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Em Atos 11, 13, envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Então, eles continuaram a chamar Pedro de Simão. Então, não houve uma mudança, como, por exemplo, lá no caso de Abraão. Abraão foi claramente uma mudança. Agora, em Pedro não houve uma mudança. Foi um acréscimo. Então, nós temos aí mais provas contra essa
a suposta razão de Pedro ser a pedra a partir do argumento aí do João Vitor, representando o catolicismo. Olha o que diz aqui Gênesis capítulo 17, versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Aí ele vai dar a razão. Por quê? Porque por pai de numerosas nações te constituí. Agora compare com João capítulo 1, versículo 42. E olhando Jesus para ele, diz: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Há aqui alguma razão para a mudança do nome? Ou o acréscimo do nome? Não, não há nenhuma razão como houve com Abraão. Né? Ali Deus deu a razão do porquê mudou o nome de Abraão. Aqui, em nenhum dos versículos, nem João 1,42, nem Mateus 16,18, nós temos razões dadas porque foi acrescentado o nome a Pedro. Simplesmente era um apelido que talvez Pedro já tinha antes de conhecer Jesus, porque essa é uma das teses que está sendo levantada por um estudioso. Na verdade, o nome Pedro, né, Simão Pedro, serviu como um padrão que era costume dos judeus apelidar alguém que tinha um nome e depois apelidar por um sobrenome, tá? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, nós temos Urias, que é apelidado de o Eteu, Urias, o Eteu, Doeg, chamado de o Edomita, lá em 1 Samuel 22, Nabal, o Carmelita, em 1 Samuel 27:3, Tomé, agora no Novo Testamento, Tomé é chamado de Dídimo. E isso é interessante, né? Porque a gente vai ver que parece muito o que aconteceu com Pedro. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, são chamados de Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Então, você percebe que existe esse padrãozinho aí, esse costume, podemos dizer assim, né, de dar nomes ou apelidos a algumas pessoas. Por exemplo, Lebeu é apelidado de Tadeu, lá em Mateus capítulo 10, versículo 3. E compare agora Mateus capítulo 4, versículo 18, com João 20, versículo 24. Veja se não é praticamente idêntica o jeito dessa passagem. Em Mateus 4,18 diz: Simão, chamado Pedro. Agora compare com João 20, 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Então, a gente conclui que haver Cristo simplesmente acrescentar um sobrenome a Simão, como de resto aconteceu com Tomé. Então ele acrescentou um sobrenome ou um apelido a Pedro, assim como ele fez com Tomé. Se com Tomé não há nada demais que qualifique Tomé como um líder excepcional diferente dos outros, a mesma coisa acontece com Pedro. Não é porque ele colocou o nome de Pedro em Simão que Simão é um super apóstolo, ou líder dos apóstolos, ou o papa da igreja primitiva, ou coisa parecida. Longe disso. Agora, vamos dar uma olhadinha na questão de Petrus, Petra, como sinônimos ali ou não de pedra, né? Mais à frente, eu não coloquei isso nesse recorte, ele vai tentar contrapor o Juan, dizendo que o Juan ele está sendo refutado pelo Iago Martins. O Iago é um pastor batista que já fez vários vídeos contra o catolicismo romano, e este vídeo que o João coloca para tentar refutar o Juan, na verdade é um tiro no pé, porque ele selecionou a parte em que o Iago tenta refutar a teoria do Juan, mas, assim, espertamente, ele não colocou a parte em que o Iago refuta a teoria católica, defendida pelo João. Isso ele não colocou, né? E o Juan, ele no último vídeo que ele fez, ele explorou muito bem essa questão, né? Mas mesmo a teoria do Iago, ela não tem grande força assim, não. Ela não é assim tão forte quanto parece, né? Para refutar que Cristo não é a pedra. Ele dá até um exemplo ali de que, usando a palavra pérola, né, usando o nome de uma mulher e falando, fazendo
praticamente um texto parecido com o que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, só que ele erra pelo seguinte: a palavra pérola em português, ela não tem duas palavras com significados diferentes para pérola. Então, não cabe o exemplo que o Iago colocou ali. E esse exemplo dele foi falho, né? Mas muito bem, ele utilizou isso, depois utilizou o Nicodemos, né? O Nicodemos, na verdade, vai contra a teoria católica, mas tudo bem. Estamos aí num debate e ele escolheu esses 2 vídeos para tentar refutar o, Juan. Agora, a palavra pedra, em grego, ela tem no mínimo 3 grandes palavras para você significar pedra, para você denotar pedra. A primeira é Petrus, que é uma rocha pequena, ou seja, um seixo, um pedaço de rocha saído de uma rocha maior. Nós temos Petra, no sentido de ser uma montanha, uma rocha maciça, que não é móvel. E nós temos depois litos, que são rochas, são pedras, ou pedras trabalhadas, né, essas pedras que são encaixadas em uma estrutura, ou pedras que você pode lançar, tá. Litos seria pedras menor que você pode encaixar em um edifício. Essas 3 palavras em grego, tá. É interessante que a palavra Petrus nunca é aplicada a Cristo no Novo Testamento. E a palavra Petra nunca é aplicada a Pedro no Novo Testamento. Isso tem que ficar bem claro, tá? E ali, quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, no grego existe de fato um trocadilho. São palavras diferentes. Uma é feminina e a outra é masculino. São gêneros diferentes de palavras, né? Então, esses gêneros diferentes de palavra, eles apontam que Jesus estava usando uma palavra para cada pessoa, ou seja, um gênero para cada pessoa. Ele não poderia usar o feminino, de fato, para Pedro. Nós vamos explicar o porquê disso aqui. Mas antes, porém, vamos mostrar aqui alguns especialistas em grego que mostram essa diferenciação. Por exemplo, o dicionário Strong, lá no verbete Petra, ele vai dizer, é uma rocha isolada, ou seja, maciça, né? Como você viu no desenho aí. Petra é um penhasco. Petrus sempre significa uma pedra, tal como um homem pode atirar. Uma rocha saliente, um penhasco, ou seja, algo que você pode mover. Tá? Uma pedra grande, mas ainda não é um penhasco. O penhasco é Petra. Petrus é ainda pode ser uma rocha ou uma pedra, mas uma pedra móvel que saindo deste grande penhasco. O dicionário expositivo de Vini, que eu tenho aqui na minha biblioteca, diz o seguinte, olha, Petra denota uma massa de rocha distinta de Petrus, uma pedra ou um pedregulho destacado, ou uma pedra que pode ser lançada ou facilmente movida. Aí nós temos um léxico agora analítico do grego do Novo Testamento, do Timothy Freeberg. Ele diz Petra, literalmente rocha viva, rocha mãe, em contraste com Petrus, pedra isolada. Vamos ver mais algumas autoridades aqui. Agora o Robert Thomas, palavras do hebraico, aramaico e dicionário grego. Ele vai dizer Petra, uma palavra primária, uma grande massa de rochas, rochoso. Petrus, um substantivo semelhante a, ali cita uma referência, usado como nome próprio, uma pedra ou uma rocha, Pedro 1:12. Marvin Richardson, Vincent. Estudo do Novo Testamento, palavras do Novo Testamento. Ele vai dizer, nesta rocha, a palavra é feminina, significa uma rocha, distinta de uma pedra ou um fragmento de rocha, Petrus. E agora o léxico grego do Liddell, Petrus, uma pedra, distinta de Petra, uma rocha, uma saliência, uma prateleira de rocha, uma rocha, ou seja, um pico, um come rochoso, corretamente. Petra é uma rocha fixa, Petrus, uma pedra.
E para que não fique só nesses especialistas, vamos ver aqui alguém que foi um pouquinho mais a fundo estudando, né? Esse David Garland, ele pegou um estudo de um especialista que só analisou Mateus capítulo 16, versículo 18. Analisou no grego, na literatura rabínica e no aramaico também. Olha o que ele vai dizer sobre o estudo desse Caragones. Ele vai dizer o seguinte, olha, o estudo de C.C. Caragones sobre esta passagem argumenta cuidadosamente, no entanto, que a rocha se refere a algo diferente de Pedro. O pronome demonstrativo este na frase sobre esta rocha, logicamente deveria se referir a algo diferente do orador ou daquele com quem se fala, e seria apropriado apenas se Jesus estivesse falando sobre Pedro na terceira pessoa e não falando com ele. Se Jesus estivesse referindo a Pedro, teria sido mais claro ter: tu és rocha e sobre ti edificaria a minha igreja. Petro geralmente significa uma pedra, independente que poderia ser pega. E Petra geralmente era usado para significar rocha, penhasco, uma rocha de base. Mas os dois termos podem inverter seu significado e nenhuma distinção clara pode ser feita entre os dois. Se as duas palavras tivessem a intenção de se referir à mesma coisa, Petrus poderia ter sido usado em ambos os lugares, pois poderia ser usado para significar pedra e rocha. O uso de dois termos diferentes no ditado, Petrus e Petra, implica que os dois deveriam ser distinguidos um do outro. Então, Petra é completamente diferente de Petrus. Nós já vimos aqui todos esses dicionários e léxicos em grego, aramaico, que apontam essa diferença, e esse estudo mais aprofundado aqui, especializado, desse estudioso, falando que há uma distinção bem clara ali, e Jesus não poderia estar apontando para Pedro quando falou esta pedra. Agora, ele vai usar o argumento do aramaico. Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos lá. É importante a gente lembrar que Cristo não falou isso aqui em grego, né? Ele bota uma relevância tão grande no grego, né? Na questão da distinção do masculino para o feminino, do pronome demonstrativo, né? E tudo mais. Vamos pro original mesmo, né? Vamos pro original mesmo. Mas que original mesmo é esse? É uma enciclopédia judaica? Esse é o original dele? Não, meu querido, o único original que existe é o manuscrito em grego de Mateus. Esse é o único original. Não existe outro original. Tá? Então, ele nem sabe do que ele está falando. Infelizmente, eu já debati com vários vídeos com esse rapaz e eu sei por conta própria que ele realmente não percebe os erros que ele está cometendo. Ele é muito, assim, eu não vou falar desleixado, mas não é uma pessoa perspicaz quando ele vai fazer pesquisa. Então parece que ele tem uma fã, assim, de querer responder, de dar alguma resposta, né? E aí ele pega qualquer coisa que, aos seus olhos, parece ser, assim, um argumento intransponível, um argumento fabuloso, quando na verdade é um tamanho de um tiro no pé, tá? É um tiro no pé. E a gente vai ver o porquê disso aí. Então ele fala: olha, mas ele dá muita ênfase na diferença de trocadilho no grego, mas é isso que está no grego. É essa que é a evidência, não existe outra, né? Não é que ele dá muita ênfase, é que é isso que está no grego realmente. Agora, o que ele faz? Ele vai para o aramaico. Esta é a exegese de circo de Soler que os católicos utilizam, né? Lembra quando a gente vai discutir com um católico a respeito da virgindade de Maria? E o argumento protestante é ir na Bíblia. E a Bíblia fala sobre o quê? Sobre os irmãos de Jesus. Para eles poderem transpor esta evidência esmagadora de que Jesus tinha irmãos carnais, o que eles fazem? Eles correm para onde? Para o hebraico. Não, mas no hebraico, irmãos tem um sentido plural. O tio pode ser chamado de irmão, o primo pode ser chamado de irmão. Então eles correm para o hebraico. Agora, já aqui, eles não correm mais para o hebraico. Para onde que eles vão? Para o aramaico. Percebeu como eles são seletivos? Exegese de circo de Soler. Então, assim, seria muito difícil ser católico, porque eu gosto de pensar. E eu gosto de ser honesto, estar em paz com a minha consciência.
né? Eu nunca poderia estar em paz com a minha consciência utilizando argumentos, por exemplo, como o Vitor está utilizando. Não sei como que ele consegue dormir à noite, colocar sua cabeça no travesseiro e pensar: "Puxa vida, como que eu estou fazendo assim, correndo para os lados, né? A evidência está aqui, eu atiro para lá. A evidência está aqui, eu atiro para o outro lado". Eu não conseguiria fazer isso, sinceramente. Mas cada um é cada um, não é? Ele vai falar então para nós aqui sobre, o argumento do aramaico. Eles acham que esse argumento aí salva a posição deles de que Pedro é a grande pedra. Vamos ouvir então. Lá pro aramaico, tá? Tô aqui na enciclopédia judaica, esse autor aqui, Kaufman Kohler, né? Ele fala, né, judeu, fala aramaico, né? Então olha que interessante que ele fala assim, ó. Simão Kefas, o primeiro dos 12 apóstolos, o principal discípulo de Jesus e cabeça da igreja primitiva, né? Sua vida se tornou, em um estágio inicial, assunto de lendas populares que se estendiam até mesmo o seu nome. Olha que interessante, ele vai trazer aqui uma visão do nome, né, de Simão, tá? Além do Preste atenção, ó, ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele fez a mesma coisa comigo quando a gente discutiu sobre o pai da igreja, Teodoreto. A mesma coisa, ele pegou um artigo lá, que não tinha nada a ver, né, e, ó, em cima desse artigo, ele nem percebeu que o artigo, na verdade, é um tiro no pé. O artigo era contra o que ele estava tentando provar, né. A mesma coisa ele está fazendo aqui. Então ele diz aqui, ó, ele é judeu, portanto, ele conhece o aramaico, ele fala o aramaico. Não, não é porque ele é judeu que ele conhece aramaico, tá? A gente tá falando de judeus do século 21, ou século 20, dependendo de quando foi escrito esse texto aí, né? Então isso não quer dizer absolutamente nada, não é porque é judeu que ele deve falar aramaico. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. nome de Simão, que havia entrado em uso no lugar do bíblico, né, Simeão, ele tinha, de acordo com o costume da época, o segundo nome de Caifa, que é um equivalente aramaico para rocha, de onde o latim Petrus, de Petra, rocha, né, do grego. Como a lenda diria depois, Jesus lhe deu este segundo nome, né, que é aquilo que eu falei no meu primeiro vídeo, né, que é muito difícil Cristo não estar falando de Pedro, porque Cristo estava mudando o nome de Pedro. Ele não estava simplesmente fazendo uma referência, né, a profissão de fé de Pedro, mas ele estava mudando o nome de Pedro, né? Pedro chamava-se. Olha, aqui de novo, ele fala mais 2 vezes, na verdade são 4 vezes, por isso que eu falo que esse é o grande argumento dele, que Jesus estava mudando o nome de Pedro. Nós já vimos que Jesus não estava mudando o nome de Pedro. Nós já pegamos aqui evidências claras. Lá em João 1:42, né, no começo do ministério de Cristo, Jesus já fala sobre Pedro, né? "Tu és, Simão, né, e agora você vai ser chamado de Cefas", que quer dizer Pedro. Então, Jesus já havia feito, não essa mudança, mas um acréscimo ao nome de Simão, né, então não tem nada a ver o que ele está falando ali. Mateus, Jesus não está falando em Mateus: "Ó Pedro, estou mudando o seu nome, porque eu estou colocando você como a rocha da igreja, no qual a minha igreja será edificada". Ele não está falando isso. Então, mas ele acha que é isso, né. Então vamos deixá-lo aqui ler a enciclopédia judaica. Simeão, primeiro nome, né? E depois Jesus lhe deu este segundo nome para significar que sobre ele, como sobre uma rocha, sua igreja deveria ser construída. Não, ele ainda faz aqui uma analogia com Abraão, né? Ó, sobre Abraão, como o topo das rochas, Deus disse que edificaria meu reino. Simão, filho de Jonas, era como seu irmão André, um pescador de Cafarnaum ou de Betsaida, cidade próxima, no lago tal. Então, da mesma forma que Deus faz a promessa para Abraão, Cristo faz a promessa para Pedro. E é interessante, porque esse cara aqui, ele é judeu, né? E ele está fazendo a mesma leitura que nós estamos fazendo, né? De que essa mudança de nome, de Pedro para Pedro, de Simão para Pedra, né? Ou de Simão para Cefas, traria essa ligação direta ali com a promessa de edificar a igreja para Pedro e não para Cristo, né? Ou para a confissão de Pedro, tá? Ó, primeira coisa, isso aqui é uma tradição judaica, não é Bíblia. Isso não está na Bíblia. É uma tradição judaica. E mesmo nessa tradição judaica, não é só Abraão, é Abraão e Sara, que é a rocha do qual os israelitas saíram. Isso complica um pouco a teoria para o nosso amigo João Vitor, né? Isso complica muito, apesar desse judeu não ter colocado aqui, não está aqui. E a gente percebe que esse estudo que ele fez aqui do Kohler é completamente enviesado. Ele pegou apenas, ele não entende nada de história da igreja. Ele pegou apenas a visão católico-romana do texto, deste assunto. Ele não estudou a história da igreja para saber o que os cristãos diziam sobre isso.
A gente percebe, eu li todo esse artigo, e a gente percebe claramente que ele pegou a visão católica romana, ou seja, é um estudo bem enviesado, a gente não pode acreditar num estudo desse, claro que não, né. E outra, para piorar, ele chama isso de lenda. Se você ler todo o estudo, tudo que ele vai falar, que Jesus fala sobre Pedro é lenda. Pedro ser a rocha, o líder, primaz da igreja, é lenda. Tudo é lenda. Eu não sei como que ele foi se refugiar num texto cujo autor acredita que os ditos de Jesus são lendas, né. Por isso que eu falo que ele não presta atenção nas coisas que ele lê. Qualquer coisa que ele acha que dá base para apoiar o ponto de vista dele, ele já vai jogando, ele vai chutando, né, e não presta atenção. Eu pensei que era só comigo, mas não é. Isso aí é um modus operandi dele, infelizmente. Ficar somente nas minhas palavras, a gente tá aqui, né, na Peshitta, que é uma Bíblia interlinear entre inglês e aramaico aqui, né, do Novo Testamento. É o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, né? Lembrando que a gente lê da direita para a esquerda, né? Olha que interessante, ó. That you are Kepha, and on this Kepha I will build my church. Olha isso aqui. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Olha aqui, ó. Qual é a diferença, Juan, entre essa palavra e esta? Entre Kepha e Kepha. Qual é a diferença? Tem essa diferença masculino e feminino? Né? A gente percebe isso aí que você está dizendo? Essa argumentação que você faz no primeiro ponto? Não. No original é a mesma palavra, a gente não tem essa mudança. Então, Pedro significa rocha. No original, olha o que ele diz, no original. Que original? A Peshitta é original? A Peshitta é uma tradução do Novo Testamento grego. O Novo Testamento grego que é original. O Novo Testamento grego é a única fonte original que nós temos, tá? Essa suposição católica de que Jesus falou em aramaico é apenas uma suposição. Ninguém sabe como Jesus falou em aramaico, quais foram as palavras que ele falou em aramaico, se ele falou em aramaico. É muito suspeito, por quê? Olha, se a gente compara João 1:42 com Mateus 16:18, a gente vê uma grande diferença. A gente sabe que Jesus usou a palavra Kefá, ou Cefas, aportuguesado, lá em João 1:42, né? Você será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, ali Jesus usou uma palavra em aramaico. Lá em Mateus 16:18 não. Jesus não usa Kefá. Jesus usa Petrus no grego. Então Jesus não estava falando em aramaico ali. Jesus estava falando com a terminologia que os gregos entendiam. Provavelmente Jesus falou em grego, porque Jesus com certeza sabia falar em grego. E aquela região ali era uma região que falava grego. Era uma região gentia que falava grego, aonde eles estavam, né? Então, não tem por que Jesus não ter se pronunciado em grego ali. Não tem nenhum problema em Jesus ter falado grego. Ele poderia falar aramaico, ele poderia falar grego, ele poderia falar latim. Ele conversou com Pôncio Pilatos, ele conversou com o centurião romano, e eles falavam em latim. Ele conversou com a mulher cirofenícia, que não falava aramaico, né? Possivelmente não falava aramaico, né? Então, Jesus sabia falar em grego. Por exemplo, lá em Apocalipse, ele fala que ele é o alfa e o ômega, a última palavra, a última letra e a primeira letra do alfabeto grego. E ele vai falar várias palavras que só têm sentido em grego e não em hebraico ou aramaico. Então, vários especialistas acreditam que Jesus falava muito bem o grego. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no argumento do João, né? Ele fala então que Kefá é usado para rocha ou pedra, de modo indistinto no aramaico, através da Peshitta. Peshitta é uma das traduções do aramaico, tá? Então ficaria mais ou menos assim, ó: tu és Kefá, e sobre este Kefá edificarei a minha igreja. Então, seguindo esta lógica, seria assim, olha: tu és Pedro, e sobre este Pedro edificarei a minha igreja. É isso que deveria estar em Mateus. Ou deveria estar assim, ó: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá? Se a gente for seguir a lógica do aramaico, deveria ser assim. Ou tu és Pedro, e sobre este Pedro edificarei a minha igreja, tu és Petros, e sobre este Petros edificarei a minha igreja, ou tu és Petra,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque é assim que está no aramaico. Tu és Quefá, e sobre este Quefá edificarei a minha igreja. Mas quando a gente vai para Mateus, é assim que está? Não, em Mateus há uma diferenciação de duas palavras. Jesus usou propositalmente duas palavras diferentes. E eu vou provar para você sobre isso. Quando João ele vai mencionar o que Jesus falou sobre Pedro lá no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 42, ele diz: olha, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, ou Quefá, em aramaico. Que quer dizer o quê? Que quer dizer Petra? Não, quer dizer Petros. É Pedro, uma pedra, uma rocha móvel. Não é a rocha maciça, não é a Petra, é Petros. Nem mesmo o texto de Mateus, como em João, Cefas, mas Petros, onde conscientemente há uma diferenciação semântica. O texto de Mateus, ele faz a diferenciação proposital na sua semântica. Se fosse como os católicos que é nesse argumento do aramaico aí, Mateus deveria chamar, então, colocar na boca de Cristo as palavras: tu és Petro, e sobre este Petros edificarei a minha igreja. Ou tu és Petra, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Mas ele faz isso? Não, não faz isso. Isso é um grande problema. Por quê? Aquele estudioso que eu já mencionei agora há pouco, olha o que ele vai dizer sobre o argumento aramaico. Ou apenas um ditado aramaico hipotético não é decisivo. Caragones argumenta que se uma palavra aramaica estivesse por trás do grego Petra, provavelmente era terra, compara a versão siríaca. De acordo com Caragones, cada uma das duas palavras no jogo de palavras tem um referente separado, um significado separado. O jogo de palavra Petros-Petra tem dois focos, similaridade e dessemelhança. Petros deu expressão a uma Petra, mas a Petra não é Petros. A similaridade está no som e no sentido geral. A dessemelhança está no significado da referência específica. Petros, o apelido de um homem, refere-se a uma pedra. Petra refere-se ao leito rochoso, o conteúdo de sua confissão. A afirmação tu és Pedro, é uma fórmula de afirmação solene para introduzir o que se segue. Tão certo como tu és chamado Petros, sob esta rocha do que acabaste de dizer, edificarei a minha igreja. E esse Caragones aqui é aquele cara que eu falei que fez um estudo específico muito bom sobre este tema, tá? Inclusive no aramaico. Agora, será que é de todo errado nós falarmos que Jesus falava grego? Claro que não. Alguns estudiosos apontam para este fato, e nós podemos tirar uma inferência disso, sim. Por exemplo, Peter Van Host, ele vai dizer, olha, de todas as inscrições hebraicas do mundo mediterrâneo, 68% são em grego, 18% em hebraico ou aramaico, 12% em latim e 2% são bilíngues. Se omitirmos os da Terra Santa, 85% em grego, 10% em latim e 5% em outra língua. Então, mesmo dentro da Palestina, as pessoas falavam abundantemente o grego. Não tinha nenhum problema Jesus falar grego, e não era impossível Jesus ter falado em grego. Outro estudioso, ele vai dizer aqui, olha, o Richard Hosley, é extremamente difícil interpretar as evidências fragmentárias disponíveis e tirar conclusões para o uso de línguas na Galileia no final do segundo templo. Não é porque Jesus era um judeu, ele tinha que falar somente em aramaico ou hebraico, tá? A gente já viu aí que há uma grande porcentagem de escritos, todos eles de judeus, escritos em grego. Tá? 68% escritos em grego. Então, há uma forte evidência de que Jesus poderia ter falado em grego, como de fato ele falou, de acordo com algumas pistas que nós temos no Novo Testamento. Agora, tem um outro estudioso, ele fez um artigo científico, o Simon Peters, muito interessante. Simon Peters é o nome do artigo dele. Simão Pedro, nomes judeus. É o Marcus Buckwell, ele é alemão. E ele vai falar o seguinte nesse artigo científico aqui, que você pode encontrar online, tá?
Tomado pelo valor de face, o texto implica que é esse Simão, apelidado de Petros, que de agora em diante será chamado Cefas. Todos os 4 evangelhos de fato permitem a possibilidade de que Mateus 16 apenas afirme e interprete em aramaico um apelido grego existente que Pedro tinha o tempo todo. Qual que é a ideia dele aqui? A ideia, ele vasculhou a literatura rabínica, a exegese do Novo Testamento, e ele chegou à seguinte conclusão: olha, é bem possível que o nome Petros fosse um apelido que Pedro já tinha, ou seja, que Simão já tinha, antes de conhecer a Cristo. E que quando Cristo tomou contato com Pedro, né, convidando ele para o discipulado, Jesus então dá uma versão aramaica para aquele apelido que Pedro já tinha, ou seja, que Simão já tinha, que era Pedro. Essa é a ideia, e é muito interessante essa ideia. Agora, nós temos algumas objeções intransponíveis, né, para o argumento dos católicos. Primeira objeção: nunca existiu um original aramaico do Novo Testamento. Foi sempre em grego. Talvez Jesus tenha usado possivelmente algumas expressões em aramaico, que eu acredito que ele usou, tá? Mas falar que Jesus falava e citava coisas apenas em aramaico, isso você não pode provar. Nenhum especialista até hoje conseguiu provar. Essa suposta fala aramaica de Jesus em Mateus 16, 18, ela é apenas conjecturas, não são provas. São apenas conjecturas para tentar argumentar de que Pedro era pedra ali, para dar base de que Pedro era pedra através do aramaico. Segundo, a distinção fica clara, pois em todo o Novo Testamento, Petros sempre é usado para Pedro. Jesus nunca é chamado de Petros, ou seja, uma rocha pequena. Jesus sempre é a Petra. E Pedro nunca é chamado de Petra, sempre de Petros. Então, essa diferenciação ela é muito clara no Novo Testamento, não é só no texto de Mateus. Em todo o Novo Testamento é assim, né? E também, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a rocha sempre é identificada com Deus ou com Cristo, tá? Com, assim, raríssimas, mas raríssimas vezes a rocha pode ser colocada sobre outra pessoa. Eu não me lembro no Antigo Testamento. A rocha sempre é o nosso Deus. Assim como a rocha, a base, a fundação da igreja é sempre Cristo no Novo Testamento. Agora tem uma coisa interessante que eu nunca vi sendo falada, exposta, quando alguém vai analisar esse texto de Mateus 16, quando está em disputa teológica ou exegética com os católicos romanos. É importante a gente averiguar onde Jesus falou essa palavra: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Primeiro, Jesus estava ali em uma região que não era uma região totalmente judaica. Tanto é que aquele local ali era chamado de Filipe, né? Filipe. E aonde Jesus estava, existiam 3 templos pagãos. Esses 3 templos pagãos estavam construídos sobre uma grande rocha, um rochedo enorme. Existia um templo ao imperador, se eu não me engano, um templo ao deus Pan e um templo a uma deusa grega, tá? Esses 3 templos existiam ali. Possivelmente, os apóstolos e Jesus estavam diante desses templos que foram construídos por homens sobre uma rocha. Há até uma cultura, alguns estudiosos falam que próximo a esses templos existia um grande buraco que eles haviam apelidado de Porta do Inferno, ou Porta do Hades, o portão do Hades, onde subiam os espíritos dali. Não sei se é verdade, mas alguns estudiosos falam isso, tá? Então, era o local propício onde Jesus fez essa declaração: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava falando? Olhando para aqueles templos pagãos, olhando para aquela rocha onde eles haviam sido construídos, o que Jesus faz? Um trocadilho. Olha, tá vendo essa rocha e esses grandes templos que foram construídos por homens?
eles não vão permanecer. É sobre esta grande pedra, ou Petra, essa grande rocha, que eu vou construir a minha igreja. Ou seja, eu, o Deus vivo, irei construir e edificar a minha igreja. Tá? Então, possivelmente, Jesus usou um trocadilho. Pedro não poderia ser essa grande rocha no qual a igreja, o grande templo de Deus, seria edificado. A grande rocha era o próprio Cristo. Tá? Então, eu acho interessante esse ponto cultural aí, contextual, para a gente entender um pouquinho melhor o que Jesus estava querendo dizer ali em Mateus 16. Agora, e a igreja primitiva? Qual era a opinião da igreja primitiva sobre esse versículo aqui? O que eles diziam? Qual era a opinião deles? Pedro era a rocha, Cristo era a rocha, a confissão de Pedro era a rocha? Isso também foi tema de uma pesquisa de um arcebispo, perdão, o Henrique de São Luís, lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro, Moderno Romanismo Examinado. Na página 14 deste livro dele, ele vai pegar aquela famosa enciclopédia de 300 volumes sobre os pais da igreja, gregos e latinos, e ele vai analisar todos os que falaram sobre Mateus 16, 18. Então, de todos os pais da igreja que examinaram Mateus 16, 18, ele conseguiu coletar 77 de todos os pais da igreja. Desses 77, 44 deles opinaram que a pedra era a fé de Pedro, que Pedro professava. 16 disseram que a pedra era o próprio Cristo. E 17 afirmaram que Pedro era a pedra. Então, olha que interessante aqui, né? Uma minoria apenas dá vazão à posição católica de que Pedro é a pedra. A maioria esmagadora é de que a pedra seria a confissão de Pedro, tá? Então, mesmo a igreja primitiva, ela não dá base para a teoria católica romana atual, não dá base de modo algum. E mesmo esses 17 que afirmaram que Pedro é a pedra, eles não afirmaram de acordo com a posição católica romana atual, tá? Eles afirmaram que Pedro, particularmente Pedro, pessoalmente Pedro seria a pedra. E isso não se estende ao bispo romano. Eles nem imaginavam isso de um papado, que ali Jesus está falando de um papado. Isso é coisa maluca. É coisa da igreja católica medieval, né? Que com o passar do tempo ela foi cada vez mais tentando emplacar essa ideia de que o papado está ali estabelecido em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas como o próprio arcebispo católico romano foi pesquisar, ele percebeu que a maioria esmagadora dos pais da igreja não concordava com a posição católica romana. Por exemplo, esse teólogo católico Ibis Congar foi um grande personagem aí, principalmente no Vaticano I. Olha o que ele vai dizer nesse livro Tradição e Tradições. Às vezes, acontece que alguns padres entenderam uma passagem de uma forma que não concorda com o ensino posterior da igreja. Um exemplo, a interpretação da confissão de Pedro em Mateus 16, 16, 19. Exceto em Roma, esta passagem não foi aplicada pelos padres à primazia papal. Eles elaboraram a exegese no nível de seu próprio pensamento eclesiológico, mais antropológico e espiritual do que judicial. A documentação histórica está no nível factual. Deve deixar espaço para um julgamento feito não à luz da evidência documental. Olha aí, qual que é a evidência documental? Que os pais da igreja não estavam falando que Mateus 16, 17, 16 ao 19, falava sobre uma suposta sucessão apostólica do bispo romano, de que Pedro foi um papa ou coisa parecida. O próprio teólogo católico está falando. Então, o que ele diz? Deve deixar espaço para um julgamento feito não à luz da evidência documental, apenas, mas da fé da igreja. Ou seja, esquece a evidência da consonância do pensamento da igreja primitiva. O que interessa para nós é o que a igreja católica atual fala, é sola ecclesia. Sola ecclesia. É o que a igreja fala, o que o magistério, o papa atual fala é que importa. É isso que vira tradição, que se dane que os pais da igreja falaram, né? Eu fiz um vídeo refutando aquela fraternidade Newman.
onde eles fazem exatamente isso a respeito da Assunção de Maria, né. Não importa o que os pais da igreja falam, o que importa é o consenso da Cúria Romana atual. É isso que é tradição para eles, né. Então quando eles veem alguma doutrina ou algum ponto de vista que os pais da igreja são a maioria a favor da posição católica, aí eles se voltam para a unanimidade dos pais da igreja. Mas quando esses mesmos pais da igreja se voltam contra as teorias católicas, o que que eles fazem? Abandonam o critério da unanimidade dos pais da igreja e se fincam ali no seu magistério eclesiástico, né. Aí não tem como você dialogar com pessoas assim, são desonestas. Patrick Madrid é um convertido ao catolicismo romano, se tornou um apologista católico nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro aqui, onde ele vai falar a seguinte questão, ó, sobre Mateus 16. O dogma sendo definido aqui é a primazia e a autoridade de Pedro sobre a igreja, não uma exegese formal de Mateus 16. Olha, ele está querendo pular fora de Mateus 16, porque ele sabe que Mateus 16 não dá base para o papado. Então o que que ele está falando? Olha, o dogma não depende de Mateus 16, depende de quem? Da igreja. Sola Ecclesia. As passagens de Mateus 16, João 21, são dadas como razões para definir a doutrina, mas elas não são o assunto da definição. Como qualquer pessoa familiarizada com o dogma da infalibilidade papal sabe, as razões dadas em uma definição dogmática não são consideradas infalíveis, ou seja, a interpretação da Igreja Católica em Mateus 16 não é infalível. O dogma da infalibilidade não depende da exegese de Mateus 16. Cara, esses caras são malucos, meu. O resultado das deliberações é protegido do erro. É sempre possível que, embora a doutrina definida seja de fato infalível, algumas das provas aduzidas para ela acabam sendo incorretas, ou seja, a interpretação de Mateus 16. É isso que esse cara está falando. Então, o Congarth já falou que, olha, esquece a unanimidade. Nós não temos os pais da igreja a nosso favor em Mateus 16. E esse aqui está falando assim, olha, esquece Mateus 16 porque a própria exegese católica não pode se basear nela. E não pode mesmo. Agora, eu estava estudando essa perícope aqui e eu achei interessante. Eu Só se eu estiver errado, muito errado, mas essa perícope, ela forma um quiasmo, um quiasmo. Quem estudou teologia sabe muito bem o que é um quiasmo em teologia, né, no Novo Testamento. Existe vários quiasmos no Evangelho de Mateus. E aqui parece que há um quiasmo, onde Jesus fala o seguinte, olha: "Disse-lhes ele: A vós quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ele mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Então Jesus começa a perguntar sobre ele. A perícope começa assim, né? Quem diz os homens ser o filho do homem? Ah, Jeremias, Elias, João Batista, alguns dos profetas. E aí Jesus começa a apertar. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta para todos. Aí Pedro se coloca na frente e fala: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Jesus fala: Olha, não foi a carne e o sangue que revelou para você. Ou seja, isso aí não é informação de homens. O meu Pai que está no céu que revelou para você, tá? Então é como se Jesus estivesse falando: Pedro, já que você falou que eu sou o Cristo, porque ele disse, é, tu és o Cristo. Então Jesus fala: Eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Petros e Petra. Pedro não poderia ser essa pedra de modo algum pelo quiasmo aqui. O quiasmo em cima, olha, é o primeiro A, B, C, C, B, A. Ele vai fazer o seguinte, olha. No A, quem fala é Cristo. No A de baixo, termina com Cristo. Quem eu sou? E aí Jesus termina falando, olha, não diga quem eu sou para os outros. No B,
Jesus se reporta a Simão Pedro. No B de baixo, o sujeito oculto é Simão Pedro. Eu te darei. Darei a quem? A Simão Pedro. E tudo o que ligares, quem vai ligar? Simão Pedro. Na terra será ligado nos céus. Simão Pedro. E aí nós temos o C. No C nós temos Jesus e Simão Pedro. E no C do meio nós temos também Pedro e Jesus. Então Jesus, ele nunca poderia, aliás, Pedro nunca poderia ser a pedra, seguindo esse quiasmo aqui. O quiasmo aponta que essa pedra aponta para Cristo e não para Pedro. Ou seja, seria muito fácil Jesus falar para Pedro: Pedro, tu és a pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como ele falou aqui, ó, Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Aqui Jesus foi muito claro. Para quem que ele está dando essa chave? Para Pedro. Eu te darei, Pedro. E tudo que você, Pedro, ligar, será ligado nos céus. E o que você desligar, será desligado. Seria muito fácil Jesus falar assim: olha, Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra que é você, edificarei a minha igreja. Ele fez isso? Não. O discurso do versículo 18 é completamente diferente. Completamente diferente. Né? Então, Jesus, ele se coloca como a pedra. Agora, quando nós vamos para o contexto maior, a pedra, o fundamento, sempre é Cristo, no qual a igreja é edificada. 1 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, verso 11 diz isso: Jesus é o fundamento, nós não podemos lançar outro fundamento a não ser Cristo. Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 20, que o fundamento participa do fundamento os profetas e apóstolos. Olha, não é Pedro, é os profetas e os apóstolos, que é o fundamento da igreja, que é essa pedra, cuja pedra de esquina, pedra fundamental, é o próprio Cristo, que ali é usada a palavra lítios, para essa pedra fundamental. E por fim, meus caros, mesmo que Pedro fosse a pedra, e daí? E daí? E se Pedro fosse a pedra? Tem algum problema em Pedro ser a pedra? Não. Aliás, as três teorias, elas são possíveis. Tá? Pedro ser a pedra, a confissão de Pedro ser a pedra e Cristo ser a pedra. Eu acho que a evidência maior é para a última opção. Cristo é essa pedra, não a confissão de Pedro ou o próprio Pedro, né? Apesar dos pais da igreja ganharem de lavada, né, em acreditar que é a confissão de Pedro, que também há uma possibilidade, sim. Agora, e se Pedro for a pedra, isso prova alguma coisa? Isso prova o papado? Não, não prova o papado. Isso não prova que o bispo de Roma é sucessor de Pedro. Isso não prova que Pedro foi feito papa. Aliás, um papa muito diferente, né? Um papa casado. Isso não prova que os papas possuem jurisdição universal que sejam infalíveis. Mateus 16, 18 não trata disso. Isso não provaria que Pedro é o fundamento exclusivo da igreja. Paulo fala de apóstolos no plural e profetas no plural como fundamento da igreja, não Pedro. Se Pedro fosse essa pedra, claro que Paulo teria falado, olha, cujo fundamento é o apóstolo Pedro. Ele não disse isso. Mesmo os pais da igreja, que afirmaram que Pedro é a rocha do qual Cristo está falando, eles nunca admitiram um papado universal romano. Isso nem passava na cabeça deles, né? A exegese de que Pedro era pedra era exclusivamente a pessoa de Pedro, e não a uns supostos sucessores romanos de Pedro, tá? Então, mesmo que se Pedro for a pedra, isso não prova o papado coisíssima nenhuma, mas é justamente disso que depende a teoria católica, é de provar que Pedro é a pedra para estender isso para o papado. Só que o versículo não diz nada sobre isso. Pois é, eu acho que ficou bem explicado aqui, né? A questão da mudança do nome não tem base bíblica, a questão do aramaico se complica ainda mais, e mesmo se Pedro fosse a pedra, não prova o papado, né? Então não tem para onde fugir, tá? Os argumentos católicos caem por terra. Gostou do vídeo? Eu sei que ele ficou um pouco longo, né?
Mas deixe o seu like aí, o seu comentário, se inscreva se não é inscrito, que Deus vai abençoar a sua vida. Espero que você tenha gostado e aprendido com este vídeo à luz da palavra de Deus, para você não ser mais enganados por ventos e heresias de doutrinas de homens que falam heresias, falácias e erros de raciocínio a partir da palavra de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.